feminina. Primeira coisa muito importante que você precisa saber, é diferente da alma masculina. Tem algumas coisas semelhantes, porque alma é alma, mas a psique masculina tem necessidades diferentes da psique feminina, tá? Quais são as etapas do processo de cura? Por que isso é tão importante? Porque esse processo é assustador. Quando a gente começa a entrar nele, igual a Verônica Sabino estava cantando a música do Kid Abelha, a gente sente que ninguém tá vendo a nossa dor, a gente tem medo que aquilo não tenha fim, a gente acha que pode estar ficando louca, a gente acha que não vai acabar, você fala, gente, isso aqui não vai acabar nunca. Por quê? Porque quando você começa a se voltar para dentro, para olhar para as suas dores, para as suas questões, começa a se disponibilizar para sentir. Esses conteúdos todos, eles parecem que são muito maiores que a gente fica muito perdido nesse processo, a gente acha que não vai ter fim. Isso gera medo, gera desânimo, né? Então, por isso que, como eu estou fazendo uma proposta para vocês todas, né? Vamos adentrar a jornada, vamos começar aqui a jornada de transformação da heroína, um convite para você entender que tudo que envolve o processo de cura de uma mulher que está ferida, que está na heroína, e um processo para você se dar de presente, né? Tá bom, eu preciso entender primeiro. Então é para isso que serve essa live, para você entender exatamente que tudo que envolve esse processo e aceitar o meu convite para tecelã, tá? Por onde que a gente começa? Quando uma mulher cheguei, meu primeiro contato, apareceu um vídeo para você, por exemplo, aqui no terapia, né? Tanta gente me manda, Dani, eu nem sei o que é feminino ferido, mas isso daí que você falou fez sentido para mim. Apareceu um vídeo a respeito disso. Ou você assistiu uma análise de um filme, alguma coisa te convida a olhar para isso. Qual que é a primeira reação? Primeira etapa, negação. Negação. Que pode se manifestar de duas maneiras. A maneira da heroína, que é a primeira, que é a negação ao convite, a negação à condição de dor. Então, tantas mulheres falam, que absurdo, tudo isso que você tá falando de feminino ferido, isso é um absurdo, e xingue, fica brava e etc. É uma heroína raivosa, reativa. Quando esse convite vem e toca a alma dela, a resposta dela é agressiva, a resposta dela é reativa. E assim para tudo. Eu tô dando o exemplo aqui do curso, mas num relacionamento, numa amizade, em alguém da família que chega e fala, você ficou chateada? Eu não, fiquei chateada, eu não tô nem aí para ninguém, você acha? Vim falar, você acha que eu tô preocupado com a opinião de alguém? Quem paga minhas contas? Entendeu? Eu não sinto dor, eu não me importo com nada, ninguém é importante para mim. Alma? Quem tem alma? Eu não. Essa é a heroína, reativa, raivosa. Mas a heroína tem só essa faceta? Não. Ela tem a sombra da heroína, que é esse primeiro estágio, tá? Quem é a sombra da heroína? A donzela. E como é que a donzela reage? Na negação também. Mas na negação do quê? Não, eu não fiquei chateada. A negação da dor, na negação da maldade. Então, por exemplo, a Branca de Neve. Ela olhava a madrasta e ela não via maldade na madrasta. A donzela, ela olha, ela tá vivendo uma situação que deixa ela muito ferida num relacionamento, e aí ela vai conversar com a amiga, ela fala, eu não sei, sabe, será que eu é que não tô sabendo lidar com essa relação? Ela traz tudo pra ela. Em nenhum momento ela fala, não, eu não fiquei chateada. Não, eu não me sinto rejeitada. Não é isso, sabe? É que eu só queria entender. Ou seja, a donzela, ela nega a condição de dor. A heroína nega que ela sente dor. A donzela nega a dor, nega o mal, nega aquela realidade. Ela não viu, ela vê, por exemplo, sei lá, um movimento num relacionamento que poderia gerar nela uma insegurança, ela fala,
Ai, talvez eu esteja enganada, talvez não seja isso. Por quê? Ela está em estado de negação, tá? Estado de reatividade, então ela briga de volta, ou um estado de negação de toda essa realidade. Então, a heroína, sobretudo, nega que existe dor, nega que ela tem sentimentos, nega, por exemplo, necessidade de vinculação. Então, vamos supor que o assunto seja relacionamento. A heroína, ela vai falar, quem precisa de relacionamento? Homem, quem precisa de homem? Tá difícil mesmo encontrar algum que preste. Se a gente for esperar, minha filha, um homem que preste, a gente vai fazer o que da vida, não é mesmo? Ou seja, não quero relacionamento, não preciso, não é importante, se aparecer tá ótimo, acabou. Ixi, a fila anda, né? A donzela, ela entra num relacionamento, mas ela não existe dentro desse relacionamento. Então, como ela não existe, ela não tem desejo, ela não tem vontade, ela não fica chateada com nada, ela não tem nenhum tipo de opinião. Então, a heroína nega a importância daquilo. E a donzela nega a existência daquilo, nega a existência dela naquele lugar. Só um primeiro momento pra gente falar como é que começa, como é que eu entro na brincadeira, como é que eu chego no parquinho. Como é que eu chego? A gente chega assim. Então, a heroína, ela tende a qualquer coisa que... vamos supor, você manda essa live para uma amiga. Ai, amiga, vem assistir. A amiga é heroína. Aí começa a ouvir um conteúdo que... Será, meu? Aí você fala, e aí? Não, eu achei mais ou menos legal, mas não gostei muito da voz dela, a voz dela me irrita. Ou, ai, por que ela tem que ficar falando daquele jeito? Ou seja, a heroína, ela diminui o que quer que pareça uma ameaça, sabe? Ela reage àquilo como forma de negar que ela precisa daquilo, que ela quer aquilo. Que aquilo tocou ela de alguma maneira. A heroína nada tocou, nada foi importante, nada feriu, porque ela é superior. A donzela não existe dentro daquilo. Posso funcionar ora na heroína, ora na donzela? Super pode. Esse é o primeiro estágio, nós temos as duas. Às vezes a gente funciona mais em uma ou mais em outra, tá? E muito mais do que um arquétipo, é um estágio de maturação psíquica. É isso que eu ensino assim, ó, exaustivamente na Tecelã. Identificar todos os aspectos desse estágio, esse primeiro estágio de maturação. Então, o que que significa? Significa que eu sou muito imatura, muito inexperiente em viver na psique feminina. E por isso eu sou rasa. Não tenho profundidade e tenho pavor da profundidade. Então, eu nego. Nego, me defendo. É muito legal a gente perceber em que, às vezes, num momento da vida a gente é uma coisa, às vezes, num assunto da vida a gente é outra, sabe? Não. A grande questão é, como é que começa? Sempre começa aqui. Sempre começa na negação. Negação da dor, negação da minha existência, negação da importância desse assunto para mim, negação da realidade. É uma negação, é um mecanismo de defesa. Aí vamos supor que você fale, ai, tá bom, vou fazer esse negócio aí, vou fazer esse curso aí. Vou começar a seguir o terapia. Tem gente que fala que, Dani, eu tô te seguindo há 2 anos. E olha, na minha vida aconteceu essa, aquela mudança. Porque vai acontecendo, a pessoa fica, né? Então ela chegou heroína. No primeiro momento ela pode falar, ai, não dá pra mim. Negou, foi embora. Ou ela pode ficar e falar, eu gosto desse assunto e vai ficando. Ficou, começa um processo de sensibilização. Segunda etapa. Primeira etapa, negação. Segunda etapa, sensibilização. O que é esse processo de sensibilização? Eu saí da negação e comecei a me expor a esse conteúdo que toca a minha alma. Então, veja, esse conteúdo, relacionamento, curso, amizade, vida familiar, sexualidade, maternidade, algum conteúdo vai fazer com que eu acesse questões dentro de mim. E isso vai começar a gerar uma sensibilização.
Essa sensibilização pode acontecer para cada uma de nós de diferentes maneiras, tá? Vou falar a primeira aqui. Nos contos de fada, que a gente trabalha isso na tecelã também, nos contos de fada, quando é que começa o momento de sensibilização? Quando a heroína entra na floresta. Então, vou usar da Branca de Neve de novo para vocês entenderem. Ela é perseguida, então ela não tem mais como negar que a madrasta odeia ela. E aí ela é levada pelo caçador para a floresta. E aí ela dorme na floresta, assim, ela perde a referência da realidade, não sabe mais se é de dia, não sabe se é de noite. Ela começa a conversar com os animais, ou seja, ela se abre para um conteúdo primitivo. Isso tudo é psíquico. No caso da Branca de Neve, a floresta não é a floresta. A floresta é o inconsciente. Ela começa a acessar conteúdos inconscientes, começa a se tornar sensível a conteúdos que ela não percebia por conta da negação. Conteúdos que são primitivos, como no caso da Branca de Neve, são animaizinhos, os anões, né? O masculino dela ainda são anões. Então, esses conteúdos inconscientes começam a vir à tona. Dani, assistiu uma live sua, tive um sonho horrível. Sensibilização. Aconteceu tanto na live passada, falando da TPM, o que aconteceu? Memórias emergiram. Muitas mulheres falaram, Dani, eu me lembrei da minha mãe fazia isso, minha mãe fazia aquilo quando eu era criança, a minha mãe jogou tudo fora, a minha mãe quebrou tudo, eu entendi os ataques de fúria da minha mãe. Sensibilização, conteúdo emerge, tá? Outras maneiras de acontecer. Dani, eu comecei a fazer o seu curso e perdi completamente o desejo sexual no meu relacionamento. Recolhimento da libido. Por quê? Porque antes eu era donzela e não existia no relacionamento e fazia sexo independente de eu querer ou não. Agora que eu não tô mais fingindo que eu não existo no relacionamento, eu preciso de um tempo para mim. Então, recolhimento da libido, tá? Algumas mulheres vivem esse processo de recolhimento através de dores. Dani, eu tô com tanta dor no corpo. Isso é normal? Essa dor nas costas, essa dor nas pernas. O que é isso? É você descobrindo que tem corpo. Essa dor já estava aí. Mas por que você não percebia? Porque estava em negação. Morava na mente, só olhava para fora, não se percebia. Então, quando começa a acontecer sensibilização, eu descubro que eu tenho corpo e que esse corpo está em frangalhos. Eu descubro que eu tenho vontade. Então, agora eu não tenho mais vontade de fazer o que eu fazia sem vontade. Por quê? Sensibilização. O que mais? Ataques de... Eu não tô entendendo, sabe? Eu achei que você ia me explicar melhor. Dani, eu tive tal sonho, você não vai me explicar? Porque eu tô começando a perder o controle mental e tô ficando com muita raiva. Crises. Quebrou tudo. Sensibilização. Eu tô começando a descobrir que o negócio é muito maior do que eu imaginava. Que negócio? O que tem dentro de mim? A minha realidade, a minha percepção. É um processo de me tornar sensível, perceber coisas que eu não percebia. Então, quando a gente começa a seguir o terapia, começa a ver os conteúdos e começa a perceber padrões na família que não percebia, identificar esses padrões, começa a perceber questões no relacionamento que não percebia. Quantas mulheres fazem a TCL e falam, agora que eu estou vendo exatamente com quem eu me casei, como é que são os padrões dele, como é que foi... o padrão de envolvimento do relacionamento. Por quê? Sensibilização. Então, é como se ligasse a luz e eu começasse a perceber. Cada pessoa tem uma maneira de percepção mais aguçada. Tem gente que é mais sensorial, tem gente que é mais intuitivo. Então, cada pessoa, tem gente que é mais somático, então tem essa coisa de passar mal. Eu assisti uma coisa, senti dor de cabeça, tive ânsia, enfim... Percebe no corpo. Tem gente que sonha, percebe, começa a ter um conteúdo inconsciente gigantesco. O que eu tô querendo dizer? Resolvi vivenciar o processo, liga todos os botões. Então, é isso que acontece na etapa sensibilização. Liga todos os botões. Então, eu começo a sentir
um monte de coisa ao mesmo tempo, não entendo nada do que eu tô sentindo, não sei se o que eu tô sentindo é desse relacionamento, é do passado, é do assunto com a minha mãe, é do assunto do curso, é do assunto com o meu filho, não tô entendendo nada. Sensibilização. Porque é o que eu falei, a gente acha que não tem fundo, a gente acha que tá ficando louca, porque tá começando a acessar um emocional. Aqui cabe um parênteses. Quando o feminino está ferido há muitas gerações, esse sentimento é mais intenso. A gente falou um pouco sobre isso na live passada, se você não assistiu, tá no feed. Entendendo esses padrões da menopausa não, desculpa, da TPM, que hoje tanta gente me pediu para falar da menopausa, eu vou falar. Esses padrões da TPM que sinalizam a condição deste lugar que a gente está entrando, que é esse feminino, tá? Então, quando essa dor ancestral tá ali há muitas gerações, aí vem esses medos mais assim, medo de ficar louca, medo de estar em depressão, sabe? Por causa disso, dor no corpício, sempre somatizei. Aqui, gente, tem uma questão bem importante que é o seguinte, tá? Eu falo muito aqui para vocês, às vezes brava, né, com as situações de cópias, plágios e etc. Por quê? Porque é preciso, gente, para conduzir uma pessoa, sair desse estágio da sensibilização precisa de condução, precisa de João e Maria, precisa do pãozinho no caminho. Tá? Por quê? Porque senão a pessoa pode ficar na floresta e ficar bem louca na floresta. E daqui passa um ano, as pessoas passam por você e você tá cheia de dread. Por quê? Porque ficou ali. Entrou e ficou ali. Então, veja, presta bastante atenção, principalmente vocês são terapeutas, etc. Entrou na floresta, não pode ficar na floresta há muito tempo. Tá? Não pode. Porque senão começa a fazer amizade com os seres da floresta e fica por ali mesmo. Fica aquelas pessoas que você fala, gente, essa minha amiga tá aí nesse assunto, faz quantos anos que ela só fala disso? O cara já nem existe mais. Ela tá falando, você sabe que esses dias eu vi um post que o fulano tava, você fala, gente, sai daí, sai daí. Por que que a mulher não sai dali? Porque a gente só sai com estímulo. É por isso que, por exemplo, quando eu proponho na Tecelã, olha, o conteúdo é um mapa, ele vai ser liberado semanalmente, segue o cronograma, faz as etapas. Tem muitas alunas aqui antigas que vão falar, eu vou voltar. Por quê? Porque chega num lugar, começa a doer, volta para negação e fala, ai, não, agora eu vou dar uma parada nesse curso. Ok, só que parada significa parada. Que eu quero dizer, passou um ano, você saiu do lugar no processo de cura? Não. Por quê? Porque só sai com estímulo e estímulo adequado. Entenderam? Por isso que a gente usa, a Clarissa fala muito sobre isso, dos contos. Os contos, todos os contos de fada, eles têm começo, meio e fim. Por quê? É um estímulo. Por que que se contava esses contos quando as pessoas se reuniam, quando as mulheres se reuniam, quando as crianças se reuniam? Para ir trazendo o estímulo das etapas, porque senão a pessoa fica presa naquele lugar, tá? Então é muito importante você confiar na condução. Não é qualquer conteúdo que te conduz num processo de cura. Por quê? Tem muita heroína que não é curada, que vive no mental e que vende cura para as outras mulheres, mas elas moram na mente. Daí elas pegam o conteúdo de uma, da outra, montam um conteúdo todo mental e fala, vem que eu vou te conduzir, porque eu entendi tudo, você também vai entender. A questão de que a cura não passa pelo entender. A cura caminha em lugares inconscientes e você tem que ter coragem de entrar naquele lugar e sentir. E esse conteúdo é um conteúdo que trabalha o seu inconsciente. Entende? Então, isso aqui que eu tô explicando para você promove cura? Não, promove segurança para você viver a cura, mas não promove cura. Por quê? Porque existe um conteúdo para a luz e um conteúdo para a sombra.
E aquele que conduz tem que saber manejar os dois, tá? Então fique bem atento com isso, porque aquilo que tá mastigado, aquilo que é mental, aquilo que tá claro para você, te ajuda a desejar viver o processo, mas não é o processo. Todo o conteúdo do terapia é trabalhado dessa maneira. Então, por exemplo, os filmes são conteúdos que você vai lá, vou assistir um filme, de repente aquele filme te leva num conteúdo que você fala, e que você não sabia que estava lá. Tá bem, tô ótima aqui. E de repente aquele filme te leva lá. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, é que isso é conhecimento mesmo, isso é sério, tá? Por isso que a minha braveza aqui, às vezes, tem umas pessoas que falam, Dani, eu não entendo por que você se importa com as pessoas te copiarem. Não é isso, gente. Não é isso, não tô me importando em eu ser copiada. Eu tô defendendo um trabalho, tô defendendo uma seriedade, é outra coisa. E tô muito preocupada com as pessoas que assistem. Por quê? Eu falo de feminino ferido. Aí vai lá meia dúzia e fala de feminino ferido. A pessoa vai lá, assiste um negócio e aquilo é ruim, porque a pessoa não entendeu direito, tem umas distorções, sabe? E aí, quando eu convido, vem cá que eu vou falar do feminino ferido, ela fala, ai não, isso é bobagem, eu ouvi lá uma mulher falando. É daí a minha preocupação. Vamos seguir. Aí, ok, começa a sensibilização. Chegamos na terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Dor aguda. Que delícia! Dor aguda. A gente chega na dor. Então, veja, existe um núcleo de dor profundo, tá? Aí, eu não quero sentir essa dor. Aí, eu pego uma musculatura bem forte. Isso aqui é couraça. É Reich. E embrulho essa dor. Para os meus sensores não perceberem essa dor. E aí, eu crio uma identidade em cima da couraça, voltada para fora. Que Jung chama de persona. Tá? Quando você chega aqui, você chega persona heroína ou persona donzela. Aí eu falo, tira essa máscara aí, vai mulher. Ô mulher, senta aqui, tira isso daí, sai desse personagem. Vamos olhar pra você, você não tá exausta, você não tá cansada de sustentar esse personagem aí? E aí você fala, é verdade. E aí você se percebe, chegamos na couraça. Segundo nível, sensibilização. Por isso que eu disse, cada um nesta couraça vai percebê-la de diferentes maneiras. Uma pessoa percebe pelo corpo, outra pessoa percebe pela doença, porque é o seu mecanismo. A outra pessoa percebe pelo conteúdo inconsciente, a outra pessoa percebe pela sexualidade reprimida. Cada um percebe de um jeito, mas estamos falando da couraça. Aí, relaxou um pouco a couraça, chegamos no que a couraça protege. Terceiro nível, dor aguda. O que é essa dor aguda? A dor que a psique não suportou sentir. Por isso, se desconectou dela, tá? Então, essa dor é aquele lugar que a gente, quando visita, fica em posição fetal, sabe? Se encolhe. É aquele choro que a gente entope inteiro, sabe? Fica todo entupido, dorme, depois que chora, dorme, porque parece que desmorona profundamente, já não sabe mais exatamente o que tá chorando, tá? É o momento onde a gente parece que vive uma sensação como se fosse de morte, né? Algumas pessoas falam, parece que eu tô deprimida. Só tem que tomar cuidado que um estado de tristeza contínuo não é essa dor. Essa dor é um gozo de dor, né? É um choro profundo, tá? É neste lugar aqui que a gente começa a ativação de uma musculatura da alma, que vai ser muito importante. Conseguir suportar. É quando eu falo para vocês, se sustenta nessa angústia, se sustenta nessa frustração, se sustenta nessa morte, né? Dani, eu tenho ouvido muito essa fala aqui, Dani, eu tô te assistindo, você é a resposta de tudo aquilo que eu procurei, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu não sei mais o que eu faço, eu não sei quem eu sou, eu não sei se aquilo que eu construí tem valor. Por quê? Porque desmoronou a
a máscara, a persona, a pessoa chegou numa dor e aí ela não sabe mais o que fazer. Eu sempre falo, calma, eu conversei com no final de semana agora, eu falei, calma, separa as coisas. Você tá vivendo primeiro o seu processo, não questiona a sua vida profissional. Vivencia esse processo todo e depois você ressignifica isso na sua vida profissional. Então, essa dor é um processo de morte, é um processo de regressão às dores infantis, também é um processo de sentir a si mesmo, sentir a própria história. Muitas vezes, este processo vai chegar neste lugar que ela falou aí, da separação. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu não sinto a minha história pessoal, eu projeto a minha história pessoal no meu relacionamento. Então, eu me sentia rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, sei lá por quem. Não olho para isso, entrei em negação, construí um relacionamento a partir disso e vivo esta dor, que eu finjo que não existe, no meu casamento. E acho que essa dor é do meu casamento. Mas ela não é do meu casamento. Eu estou encontrando essa dor no meu casamento. Por quê? Veja bem, presta atenção que se você entender isso, é coisa linda. O meu amor é um só. É o meu amor. Não tem o meu amor por tal pessoa, meu amor por tal pessoa, meu amor por tal pessoa, meu amor por tal pessoa. Tem o meu amor, que eu decido dar um pouquinho para essa pessoa, um pouquinho para aquela pessoa. Então, quando a gente olha lá atrás e fala, aquele namorado lá que eu achava que eu amava, eu nunca amei. Amor sim, mas amor com a qualidade do seu amor naquela época. Entende? Não é que você ama mais esta pessoa, é que você ama mais, porque o seu amor qualificou, amadureceu, tá? E a gente só consegue vivenciar esse processo quando chega nesse núcleo de dor e consegue viver a separação da minha história pessoal infantil e a dor da separação dessa história com a história adulta. Eu sei que isso aí vai ficar meio, não entendi, lógico, porque essa partinha não é de entender. Então, se você entender muito, tem alguma coisa errada. São pistas. A gente vivencia isso. Só quem viveu isso fala, nossa, check, check, check. Essa parte eu já passei. Agora, vamos entender essa parte aqui num sentido profundo, que é o quê? Na Tecelã, a gente trabalha a teoria de Jung. E qual que é o objetivo? A individuação. O que é a individuação? É a identidade que se sustenta separado da simbiose com o clã familiar, tá? Então, todos nós nascemos dentro do clã e nos adaptamos à identidade do clã. E aqui a gente nega a dor, aqui a gente não tem opinião, aqui a gente não tem desejo, aqui a gente tem culpa quando faz tudo diferente. E aí, quando a gente começa a querer existir independente dessa realidade, o que a gente vive? Morte. Dor aguda. A separação dói, mas dói, que é uma dor que dilacera. A grande maioria das pessoas, presta atenção, a grande maioria das pessoas vivencia essa dor no casamento, no namoro. Por quê? Porque não é terapizado o suficiente para entender que está vivendo a separação da individuação. Não é do marido, do casamento, do namorado, da relação. Não. É da individuação. Mas quando eu não tenho conhecimento do que acontece dentro, eu só vivo dentro a partir de fora. Que individuação é sinônimo de separação. E a separação que dilacera é a separação da mamãe, do clã. Mas quando eu não consigo olhar para isso, não tenho maturidade, não tenho condução para olhar para isso, eu vivencio isso a partir das relações aqui fora, onde eu tento reproduzir essa simbiose. A dor é o processo que conduz à individuação. Não tem individuação sem dor. Individuação é um processo psíquico. Individualização é um processo social. Quem não se separou não sabe se separar. E muitas pessoas vivem esse processo de separação da própria identidade
através das relações afetivas. Por quê? Porque vivia simbiose nessas relações. Gente, a separação dói. A separação psíquica, a individuação, ela dilacera, ela é um processo de morte, ela dói muito. Só que o ideal é a gente vivenciar isso em um processo de terapia, entendendo sobre isso, estudando sobre isso, consciente. Chegamos no quarto estágio. Nossa, vivi essa dor dilacerante da separação. É quando eu entro na dor. E eu me amo dentro dessa dor. E eu me acolho dentro dessa dor. E eu falo pra mim mesma assim, olha, se demorar muito tempo eu vou ficar aqui com você, tá tudo bem, você não tem que nada. Você não tenha pressa. Não tenha pressa, vamos ficar aqui, eu vou ficar com você. Até você respirar e sentir alívio. Até você começar a sentir alegria pelo hoje. Porque o que acontece é que a gente tem muita dor guardada. E essa dor guardada pesa a alma e mantém ela lá no fundo do mar. E aí a gente não consegue viver aqui. Já reparou que tem umas pessoas que a gente olha e fala, gente, parece que essa mulher tem o olho meio embaçado, assim, uma mulher meio perdida, assim. Porque a alma tá no fundo do mar, né? Psíquico. Preso a dores que às vezes são delas, às vezes são ancestrais. É um peso no fundo do mar. E como é que eu saio disso? Quando eu vivo a dor consciente, quando eu nasço da própria dor. E esse processo, eu nasci da dor da separação, se chama individuação, tá? Individuação. Chegamos no quarto estágio. Veja aqui, falar um aspecto importante desse terceiro estágio da dor. É um processo de gestação de uma nova identidade. Por isso que eu falo tanto, suporte à angústia. Dani, por que você fala tanto suporte à angústia? Porque é assim que eu ensino você a gestar. Suporte a angústia, suporte o não saber, suporte um algo, eu não sei, tá me incomodando, suporte o incômodo. Até que ele se torne um algo. Sai desse estágio, não tô gostando, vou sair dessa live. Reativo, suporte aquilo, porque é desse suportar que vai vir algo novo. Quem já gestou criança sabe que na maior parte do tempo é horrível. A gente tem enjoo, a gente tem mal-estar, a gente tem queimação, a gente tem... Não é todo mundo que tem, mas a maioria tem. Dor nas cadeiras, porque tem que abrir. O processo, em geral, é incômodo total. Assim também é psiquicamente. Gestar um algo novo é muito difícil. E a gente tem que suportar esse gestar, tá? Vocês já vão entender por quê. Aí, ok, vivenciei tudo isso, começa então a individuação. O que é a individuação? É o renascimento pós-separação. Que muitas mulheres vivenciam pós-casamento e falam, agora finalmente eu tô livre, eu não preciso, pra que eu... Gente, não tem nada a ver com o casamento, não tem nada a ver com o fulano, com o primeiro fulano, com o segundo fulano, com o terceiro fulano. Não é que você é alguém melhor depois que você largou o fulano. É porque a individuação acontece pós-separação. E quem não vive isso num processo de maturação psíquica, só vive através de relacionamento. Agora, em essência, essa separação não é do marido 1, marido 2, marido 3, marido 4. É da mamãe e do papai. É um processo de identidade, tá? E aí eu fico de mal daquela pessoa que não foi quem eu esperava ser, porque eu nunca autorizei que fosse alguém porque estava em simbiose. Seguimos. Então, a individuação é nasci pós-separação. Às vezes a gente vive isso com amiga, com serviço. Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi sair daquele trabalho. Porque, na verdade, lá eu era uma donzela que tentava agradar, que fingia que eu não tinha opinião, me corrompia em nome de algo que nunca me deram. Aí eu saí de mal e vivenciei um processo de individuação na minha identidade. Entende? Então, individuação a gente pode viver em várias situações. Com religião, com trabalho, com relacionamento, com amizade, com perda de filho. Toda separação pode promover individuação psíquica, tá? Agora, o ideal é que eu me dedique à individuação para não ter que vivenciar isso com perdas no mundo real.
O que mais que acontece nessa individuação? O nascimento do ser que se relaciona a partir do sentir ao vivo. Por quê? Porque o ser, meu ser, antes da individuação, é um ser projetivo, que é refém de um conteúdo não sentido. Tá ficando... A individuação é o processo de uma vida inteira, mas tem uma hora que faz um plá, sabe? Quando? Quando eu vivo isso essencialmente na origem, na relação simbiótica com a minha mãe. Ali que acontece mesmo. Senão eu fico individuando nas relações projetivas uma vida inteira, porque eu não consigo soltar o cordão umbilical lá atrás. Vocês entenderam isso? Nascimento do ser que se relaciona a partir do sentir ao vivo. Ou seja, para que serviu essa dor toda, Dani? Para você esvaziar, gata. Esvaziar dessa dor de uma vida inteira. Para poder sentir ao vivo. Porque quando eu suporto a angústia, é quando eu fortaleço a musculatura emocional. E por que eu preciso tanto fortalecer essa musculatura? Take it easy, que eu já vou explicar. Suportar a angústia não é coisa de bobo, não é à toa. Não é à toa. A dor é o caminho. Mas a dor consciente, tá? Não é ficar sofrendo de grátis, assim, à toa, não. A dor da maturação. A dor da frustração que amadurece. A dor do amadurecimento, da separação, da individuação. É nessa individuação, gente, que eu me percebo separado. Marcos, você se percebe diferente. Por quê? Quando a gente está nesse processo de individuação do clã, da mãe, etc., a gente só sente culpa. O que é a culpa? É eu quero ir, o cordão puxa. Se tô com culpa, o cordão umbilical tá puxando. A consciência arcaica tá puxando. Então, enquanto eu tenho culpa, eu não tô separado. Agora, tem uma hora que eu sustento a culpa o suficiente para já me perceber separado. Perceber alguma outra emoção que não seja culpa. Ai, nasci! Entende? Ainda tô meio cheio de gosma, mas, nossa, eu já não sou mais a culpa em pessoa. Nasci, tô pura gosma e agora eu não sinto mais culpa. Sinto um pouquinho, mas a culpa já não me prende mais. E a ânsia da liberdade, sabe? Eu já me sinto diferente, eu me sinto separada. Eu tenho outra perspectiva, eu tô bem separada. No relacionamento tem tanto filme, né? Que de repente a mulher se separa, ela fica lá mal e fica de moletom, chorando e não sei o quê. E de repente ela se vê rindo, individuação. Se vê curtindo a vida, se vê dando uma gargalhada, se vê interessada por outra pessoa. Eu existo fora daquela condição, individuação, tá? Aí chegamos no quinto, nasci, agora tem que fazer o quê com esse ser que nasceu? Tomou banho, tirou a gosma e começa o quê? O florescimento. Então, o nascer é o botão. Nasci, agora tem que o quê? Florescer. Ah, coisa linda. Florescer. O que acontece esse florescer? Agora chega uma parte sensacional. É a manifestação dessa nova identidade. Agora, sensacional é o quê? Se você ouvir a pergunta do Divã hoje, vai fazer uou. Porque eu falo sobre identidade feminino ferido e essa fantasia de resgatar uma identidade. Que quando você entende de individuação, você vai falar, gata, que identidade você nunca teve? Ah, meu Deus. Por quê? Porque o dia que eu tenho uma identidade, eu não perco ela mais. Porque custa uma vida ter uma identidade. Então não tem esse negócio, preciso, graças a Deus me separei, agora eu vou recuperar minha identidade. Gatinha manhosa, você nunca teve uma identidade, tá? A gente só tem identidade depois da individuação. E ela custa tanto que a gente não perde nunca mais. Não existe esse negócio de perder a identidade depois que a gente tem, tá? Então é uma falta de entendimento. Essa identidade que nasce pós-individuação, ela é lançamento, inclusive, para mim. Não é só para as outras pessoas. Ela é para mim. Eu descubro ela ao vivo. Isso que é o legal do florescimento. Não tem como eu falar, eu vou assumir quem eu sou. Não, porque eu não sei quem eu sou. Eu acabei de nascer. Então, eu vou ser sendo. É uma coisa que eu ensino tanto aqui no Códigos de Prosperidade. Falei demais sobre esse ser sendo. Por quê? Porque é o processo dessa nova identidade que, a partir do estímulo da
realidade atual, ela é estimulada e ela floresce. Sol, florzinha. Sol, florzinha. Qual que é a diferença da quem eu era antes? Eu não me relaciono com quem eu estou aqui. Eu me relaciono com quem eu projeto do meu conteúdo interno. Então, eu tô como se fosse num sono, num sonho, me relacionando com figuras projetivas. É isso que as pessoas falam. Gente, como é que eu nunca vi quem ele era? Lógico que você não viu. Você estava se relacionando com projeções. Você nunca viu quem ele era. E não é culpa dele. E nem de ninguém. É o processo de maturação psíquica, tá? Então, nesse processo, existe essa manifestação dessa identidade que acontece conjuntamente com se abrir para o novo. Porque se eu não me deixo vivenciar uma situação nova, eu não recebo estímulo, essa identidade não se manifesta e não se consolida. Por quê? É quando ela se manifesta e eu curto ela e ela é bem recebida que ela se consolida, certo? E aí a gente vai chegar nas duas coisas principais disso. Neste lugar aqui, eu sinto prazer na vinculação. Qual que é a diferença de antes? Antes a gente sente prazer na aprovação. A heroína sente prazer quando é aprovada como sendo sensacional. Melhor que todo mundo, óbvio. E a donzela sente prazer quando ela é aceita. Ai, ela me convidou. Ai, você viu que ela falou comigo? Ai. Entendeu? Por causa do nível de identidade reprimida lá dentro. Aqui fora, cheguei no florescimento, sou florzinha. A florzinha sente necessidade de aprovação? Não, a florzinha tá curada da dor. Ela não tem uma memória de rejeição. Então, ela sente prazer no quê? Na vinculação. Não é na segurança do relacionamento, é na vinculação. E na troca que existe na vinculação. Na troca do olhar, na troca do carinho, na troca da conversa, aquela conexão de alma que você fala, gente, que delícia, tá? E última coisa sensacional, extraordinária, maravilhosa, que eu acho que é a coisa mais legal do que eu vou falar aqui hoje. Por que o suportar angústia é tão importante? Porque é o suportar a angústia que exercita a musculatura da alma para suportar a gestação do desejo não nominado. O que quer dizer isso? Quer dizer que o que eu realmente quero eu não sei. O que eu queria um monte era em função das minhas dores. Mas agora que eu não tenho mais dor, eu não sei o que eu quero. E eu preciso o quê? Gestar um desejo. Não é desejo de carro, desejo de sorvete. É um desejo de identidade. Então, quem não suporta angústia não consegue gestar um desejo sem nome até que ele se manifeste. Isso é muito Lacan. Tá vendo? A gente tá fazendo as pazes com a dor, a gente tá fazendo as pazes com a separação, a gente tá fazendo as pazes com a angústia. Aqui o nosso lema é chão, 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 chão. Vai desmoronando, do chão não passa. Aí, depois que a gente tá bem no chão, a gente começa a se levantar. Aí é coça linda. Eu espero que vocês tenham amado. E na semana que vem a gente vai ter uma live sensacional, falando sobre a ferida que gera a síndrome da impostora. Te espero na Tecelã, babies. Beijos.